das questões, né, que a gente fala bastante aqui a respeito de alguns ativos alternativos é o risco de liquidez, né, que o investidor tem que ficar atento ali para como vai conseguir negociar, né, esses ativos, se vai conseguir comprar no preço que ele quer, se vai conseguir vender da mesma forma, se vai fazer algum tipo de investimento por meio de fundos. Queria falar um pouquinho a respeito especificamente do caso dos precatórios, que o pagamento ocorre aí por determinação judicial. Arthur, como que funciona essa questão? Esse risco é implícito também nesse tipo de investimento? Como que o investidor ele pode acabar mitigando um pouco essas questões do risco? Legal, ótima pergunta. De fato, a característica de falta de liquidez, ou melhor, menos liquidez, sem sombra de dúvida, preponderante quando a gente analisa ativo alternativo de outros tipos de investimentos, de novo, renda fixa e renda variável, né? Porque acaba que esse ativo traz uma característica de risco-retorno diferente, que a priori pode atrair muito investidor e falar, poxa, eu gostei desse risco-retorno, entendi esse risco, o retorno para mim está superior do que outros produtos de renda fixa ou volatilidade que os produtos de renda variável podem apresentar. Só que, como você falou, é muito importante o investidor perceber que a liquidez é diferente. E aí você tem algumas estruturas que te permitem ter uma liquidez diferenciada, fundos é uma delas. No nosso caso aqui, a gente tem a tokenização de ativos, então você consegue no mercado secundário de tokens entrar e sair de determinadas operações sem abrir mão de tanta rentabilidade, sem abrir mão do retorno. E respondendo a pergunta mais específica sobre precatórios, é um mercado gigante no Brasil. Nas nossas contas aqui, é um mercado de potencial de 200 bilhões de reais, entre precatórios que não foram pagos e, portanto, estão na fila de pagamento, né, de estados e municípios, e precatórios que têm sido pagos, que é o caso, por exemplo, da União. Então, é importante saber que o precatório é uma dívida pública, faz parte da dívida pública desse determinado ente, seja ele município, estado ou União, mas como a gente viveu no passado momentos de muita incerteza e de não respeito, né, às regras de responsabilidade fiscal e que deveria reger toda a máquina pública, a gente tem estoques muito grandes de precatórios não pagos, né? É claro que hoje, com ferramentas de análise de balanço, análise de contas públicas e análise também dos processos judiciais, de como que os tribunais resolvem determinadas matérias no que tange ao processo do precatório, a gente consegue traçar mais ou menos cenários de quando esses precatórios, embora atrasados, vão ser pagos, né? Mas são cenários, não dá para travar e cravar que vai ser pago naquela data. São cenários, cenário base, cenário otimista, cenário pessimista, em que aquele ente público, que se o ente público continuar com aquele ritmo de pagamento, né, das contas atrasadas, dos precatórios atrasados, aquele precatório em específico que o investidor vai comprar vai ser pago dentro daquele período de tempo que o cálculo nos mostra. Então, hoje a gente consegue fazer isso. É um excelente meio de você diversificar a sua carteira, que você traz uma descorrelação, você traz um título de dívida pública, embora a gente fale assim, mas dívida pública de um estado não é tão legal assim. É importante perceber que em todos os casos em que algum estado da federação passou por dificuldades financeiras, a União deu um jeito de resgatá-lo financeiramente. Então, a gente está olhando um caso típico de que a União vai resgatar e no final do dia a gente está pensando num risco da União. Tá? Então, o precatório tem essa característica, ele já está atrasado muitas vezes, você vai ter um retorno interessante porque ele sofre um reajuste em relação ao valor de face, você está comprando precatório com desconto, mas você tem que estar preparado para esperar mais do que o previsto.